Sejam bem-vindos a mais uma aula de estabilidade de taludes e nessa aula continuaremos discutindo sobre critérios de resistência. A lei de Coulomb geralmente é válida para solos, para alguns tipos de rocha intactas e descontinuidades lisas e planas, ou então aquelas que elas estão preenchidas por solos de granulometria fina. Porém, quando trata de maciços rochosos, e de uma certa variedade de tipos de rochas, nota-se claramente que não vai haver uma linearidade no comportamento, naquele comportamento que a gente pode, como a gente observa no critério de Mohr-Coulomb, baseado no gráfico resistência ao cisalhamento versus tensão normal, Então, Huck-Brown, lá na década de 80, ele baseou-se em vários resultados experimentais, com vários ensaios sobre rochas que foram publicados em literatura, enfim. Então, eles sugeriram essa equação para estabelecer os parâmetros já mecânicos dos maciços rochosos, visto que para alguns maciços rochosos, como visto, o comportamento de alguns maciços rochosos não obedece ao critério de Mohr-Coulomb. Então, dessa maneira, destrinchando essa equação, o que a gente tem? Tensão principal maior, como vocês já estão acostumados, tensão principal menor, tensão de pico, e essa tensão de pico é o que? Justamente representa a resistência à compressão uniaxial. Então, são ensaios de compressão simples. Já os parâmetros MB é difícil, M e S são parâmetros de resistência de Huck-Brown, de sigma 1 e sigma 3 são tensões aplicadas responsáveis pela ruptura nos ensaios triaxiais, e para rochas intactas a gente considera S igual a 1, e assim a gente consegue obter os valores de M, do parâmetro M e também da tensão de pico. É importante salientar que o critério de Huck-Brown é válido para tensões efetivas. Vocês lembram o que é uma tensão efetiva? A tensão efetiva corresponde à tensão que é transmitida entre as partículas sólidas do material. E diversos autores analisam o critério de Huck-Brown, e Vargas et al. 92, ele defende que o critério ele fornece bons resultados para determinados tipos de rochas frágeis, como gneiss, anfibolitos, doleritos, gabros, granitos, noritos e quartos de ouritos. Porém, uma maior dispersão vai ser observada para a previsão de ruptura em rochas dúcteis, como calcários e argilitos. Então, isso é importante ter em mente. E justamente, para que essa equação aqui, que está colocada, é justamente na tentativa da determinação das constantes do material, das constantes estabelecidas nas equações. E através dessa equação, é possível plotar uma reta de valores de sigma 3 versus a tensão desviadora ao quadrado. Bom, então dessa maneira, a gente tem esse gráfico, sigma 3 versus tensão desviadora ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Como equação da reta, y é igual a x mais b. Então, dessa maneira, y corresponde à diferença de sigma 1 e sigma 3 ao quadrado. A, o parâmetro m vezes o produto entre m e a tensão de pico,
X, sigma 3, né? E o componente B da equação como o produto entre o parâmetro S e o quadrado da tensão e o quadrado da tensão de pico. Então, dessa maneira, para a gente determinar tais constantes, né, B vai corresponder ao ponto de interseção, né, da reta gerada com o eixo Y e A vai corresponder ao coeficiente, né, angular da reta, né, ou seja, a inclinação dessa reta. Em 85, Hooke revisa o critério de ruptura, né, de Hooke-Brown, e acaba gerando, né, e acaba propondo o critério de Hooke-Brown generalizado. E justamente, né, essa revisão ela veio no sentido de ampliar a aplicação do critério de Hooke-Brown para maciços fraturados, né? Porém, devido à escala dos blocos, né, tipo tamanho dos blocos que compõem os maciços rochosos, a realização dos ensaios no laboratório, né, ficaria muito impossível, né, e em campo também, o que seria muito oneroso, né? Então, ele baseou-se nessa generalização, né, para a obtenção dos parâmetros propostos, a obtenção indireta mesmo, através de classificações geomecânicas, né, dos maciços e também com relações com dados que já existem. Em relação às correlações geomecânicas, a gente viu, né, na aula de classificação geomecânica, em que a gente consegue validar, né, a partir do sistema RMR e o sistema de classificação RMR de Beniavsky e o sistema Q de Barton et al., né, a partir de um a gente consegue estimar o valor de outro. E da mesma forma, né, tendo classificado esses maciços rochosos, seja pelo sistema RMR, seja pelo sistema Q, é possível ainda estimar a classificação GSI, né, que também é de Hooke, proposto em 94. Então, dessa maneira, né, é proposto o critério Hooke-Brown generalizado, né, que vai ser um critério de ruptura, que ele é aplicável tanto para rocha intacta quanto para maciços rochosos, né? Bom, como eu disse, aqui a gente está trabalhando em termos das tensões efetivas. Então, aqui a gente tem tensão efetiva principal maior, tensão efetiva principal menor, tensão de pico, né? O parâmetro S nós já conhecíamos, né? E agora o M nós também conhecíamos, né? Mas agora ele torna-se o MB, né? É o mesmo M, mas torna-se um MB que corresponde a um valor de constante N para o maciço rochoso analisado, né? E o que é novidade comparativamente com o outro é que esse termo está elevado a A, né? Então vamos lá, né? Quando a gente pensa nos maciços de boa qualidade, com descontinuidades fechadas, né? Maciços pouco alterados, com blocos angulares, geralmente o valor de A, né, assumido vai ser igual a meio, né? E no caso de maciços com qualidade muito ruim, né, que são maciços muito alterados ou intemperizados, com descontinuidades que estão cisalhadas, enfim, e onde também a resistência à tração assumida é basicamente nula, o valor de S aqui vai ser assumido como zero, ok? Bom, então, né, para que a gente... Essa aqui é uma equaçãozinha justamente para a gente conseguir determinar o parâmetro, né, o parâmetro MB,
por vezes, né, não só o parâmetro MB, mas o parâmetro A e o parâmetro S estarão pré-determinados, né? Porém, quando eles não estão pré-determinados, a gente vai utilizar como eu já tinha dito, né, de sistemas de classificação geomecânica, né, de sistemas de classificação geomecânica. Aqui no caso, o GSI e aquelas equações que relacionam o GSI ao RMR e ao sistema Q, né, justamente visam, né, a uma padronização, né, uma padronização da utilização desses dois sistemas. E o parâmetro D é um fator que corresponde, né, que está relacionado ao distúrbio das rochas, né, o quão estão perturbadas as rochas, o quão estão perturbadas as rochas devido a detonações, né? A proposta de Hooke et al. 95, né, ela não contém esse termo, né, o menos 14D, somente a partir de 2002, com uma outra revisão de Hooke, que ele passa a considerar esse fator distúrbio, sobretudo quando se trata de obras em profundidade. Bom, né, para se determinar, né, o parâmetro, para se calcular o parâmetro S, tem-se essa equação, né, em que leva-se em consideração também o EGSI e o parâmetro D. Mais uma vez, né, a partir de 2002, porque a proposta de Hooke et al. 95, né, considera essa mesma equação, exceto o termo menos 3D. Lembrando, né, menos 3D, como eu já tinha dito, lembrando que é válido, né, essa relação é válida para A igual a meio e GSI superior a 25, né, o que a gente pode considerar que estamos analisando maciços rochosos não alterados. Quando a gente, né, essa é a proposta também de Hooke a partir de 2002 para o cálculo pro cálculo, né, de A. Então, basicamente, para se calcular o A, a gente necessita somente do GSI, né? E ainda, né, segundo Hooke et al. 95, essa é uma possibilidade, né, de cálculo do parâmetro A, que também leva em consideração só o GSI, mas para determinada situação, né, em que o S é igual a zero e o GSI é menor que 25. Então, dessa maneira, trata-se de uma situação em que estamos analisando maciços alterados, ok? Aqui nós temos, né, uma tabela com valores sugeridos para o fator D, né, para o cálculo daqueles parâmetros. E só para, né, salientar, o fator D ele vai avaliar o grau de perturbação do maciço rochoso, né, devido ao processo de escavação, né? E esse valor ele pode assumir, né, valores entre zero, quando a gente tem um maciço que não está perturbado, e quando a gente tem um maciço altamente perturbado, né? Essa aqui, né, essa proposta já é uma proposta de Hooke 2007, né? Se a gente observa aqui, né, um valor de D igual a zero para um maciço de qualidade excelente, né, que houve a explosão mais controlada, enfim, e que houve uma mínima perturbação, né, uma mínima perturbação. Porém, quando a gente analisa situações como essas, né, com valores de D maiores, né, chegando quase ao limite, né, a gente percebe
né, o quão fraturado e perturbado tá esse talude, né? Ou então, mesmo quando a gente tem aqui, né, esse exemplo de uma outra situação, né, de uma outra sugestão de D igual a 1, quando a gente tem, né, minas a céu aberto muito grande, né, e que acaba sofrendo uma grande perturbação devido, né, aos diversos processos de explosão, né, para abertura mesmo e remoção também desse material. Aqui é só mesmo para gente, um exemplo, né, só para ficar claro essa questão da perturbação, né, que é um exemplo colhido de maio de 2007, quando se tem o D igual a 0 e o D igual a 1, né? Então, basicamente, aqui são as linhas dos explosivos, né? Onde os explosivos são acondicionados. E no caso, né, aqui a gente tem o D igual a 0, né? A perturbação acontecendo aqui em preto, né? Só que em preto. Então eu tenho um maciço pouco perturbado, porém, quando se tem um D igual a 1, perceba o grau de perturbação, né, que esse material, né, que esse maciço, ele já sofreu. Ele já é caracterizado por um grau de perturbação muito grande. E por fim, aqui também é uma tabela proposta por né, RUC 2007 para estimativa, né, dos valores da constante MI para a rocha intacta. Então aqui ele divide em relação ao tipo de rocha, né, sedimentar, metamórfica e ígnea. A clássica, né, a clássica é ótima. A clássica, se ela é não clássica, se ela é não foliada, enfim, aqui junta algumas características e aqui a textura, né? Então aqui tem quais as rochas e o valor da constante, né? É bom perceber que que os valores que estão entre parênteses são estimativas. Então aqui tem-se, né, no caso, para o elenito, um Mi aqui, né, que vai ser um valor adimensional, igual a 17 mais ou menos 4, uma dolomita 9 mais ou menos 4. Lembrando que o que está entre parênteses são só estimativas, né? Mas quando a gente observar o filito, é 7 mais ou menos 3, ok? Então isso aqui nos ajuda a determinar aqui, a estimar o parâmetro MI para a rocha intacta. A gente vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria de deixar uma atividade para a próxima aula, né? Que eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa uma pesquisa sobre os parâmetros equivalentes do critério de Mohr-Coulomb, né? Pensando no critério de ruptura Hooke-Brown, ok? Então, na realidade, o que eu quero é que vocês me falem, né? Discorram um pouco, né? Sobre trabalhos que estimem, né, parâmetros equivalentes do critério de Mohr-Coulomb com a utilização conjugada, né, de Hooke-Brown. Então, só para dar uma dica para ficar mais claro, né, eu quero saber como que são feitos os ajustes, né, na curva de Hooke-Brown para que possa ser vislumbrada e utilizada como Mohr-Coulomb. Ok? Boa pesquisa.